Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui com esse artigo, né? Como uma vacina de 100 anos é usada agora contra o câncer e doenças autoimunes, né? Então, tem um artigo interessante aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre uma vacina antiga, tá? Que é a vacina da BCG. Mas vocês vão entender um pouquinho que a gente vai explicar nesse artigo. Mas antes de mais nada, queria pedir, como sempre, para vocês se inscreverem no canal. Então, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, clique no sininho para ativar as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar para vocês com mais rapidez. Aí vocês já entram, já assistem o vídeo, né? Depois curtam, compartilhem na mãozinha, né? Curtam na mãozinha, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários, que aí fazendo isso vocês vão estar ajudando a informações de qualidade chegar para mais e mais pessoas. Informações essas sobre câncer, sobre oncologia, oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos complementares, tratamentos alternativos, tratamentos convencionais, novas descobertas, né? E pessoas famosas com câncer e notícias como essa também, sempre numa linguagem simples, tranquila e clara que todos possam entender, tá bom? Então vamos lá, como uma vacina de 100 anos é usada agora contra o câncer e doenças autoimunes. Então, quase desde seu primeiro uso contra a tuberculose há pouco mais de 100 anos atrás, sabe-se que a BCG tem efeitos protetores não específicos e pode prevenir outras doenças. É aquela BCG que a gente usa para tuberculose. Então, aqui conta uma história. Em março de 2020, quando o Reino Unido se preparava para entrar na lockdown, na pandemia, né, 2 novos testes estavam começando. Né. Os pesquisadores propuseram que a BCG, uma vacina contra a tuberculose, fosse testada para verificar seu efeito contra a doença da pandemia. Né. Mas como as vacinas costumam ativar... tem alguma coisa aqui? Não, acho que pulou... Não, é isso aí. Como as vacinas costumam ativar reações imunológicas muito específicas contra suas doenças-alvo, por exemplo, eu tenho uma vacina contra o sarampo que vai gerar anticorpos contra o sarampo. Né? Por que os cientistas achavam que a vacina contra o BCG, que era contra a tuberculose, ia gerar imunidade contra outra doença? Né? Na verdade, quase desde o seu primeiro uso contra a tuberculose há pouco mais de 100 anos, sabe-se que a BCG tem efeitos protetores não específicos, ou seja, ela aumenta a proteção contra outras doenças também. Né? Outras doenças. Então, a BCG foi desenvolvida na França por 2 médicos, né? O Albert Calmette e o Camille Guérin, e aí vem o seu nome, Bacilo Calmette Guérin. E entre 1908 e 1921, eles cultivaram várias bactérias da tuberculose, até que desenvolveram bactérias da tuberculose fracas que não causam a doença, mas que geram imunidade. Então, testaram nos animais e viu que o BCG protegeu os animais contra a tuberculose. Se eles foram injetados com um micro-organismo forte. Né? Então, o fato de terem recebido a injeção do micro-organismo fraco fez com que gerasse imunidade contra o organismo forte, né? Contra a versão mesmo da tuberculose. E aí, depois dessa descoberta, a BCG estava sendo feita em todo mundo, né? Em crianças, dando altos níveis de proteção com poucos efeitos colaterais. E aí, em 1931, o Calmette sugeriu que a BCG também poderia evitar morte por outras doenças. E isso foi observado por estudos realizados na Suécia. Aqui fala, é um caso interessante, né, para a gente ver a história. Uma nova análise dos dados suecos concluiu recentemente que, embora houvesse um elemento de viés vacina saudável em alguns daqueles dados, ou seja, pessoas com melhores condições de saúde têm mais probabilidade de serem vacinadas, os resultados sustentavam um efeito protetor realmente para outras doenças da vacina do BCG. E aí, observações e testes posteriores também relataram efeitos protetores não específicos contra infecções pulmonares, mas sem ser por tuberculose. E aí, por que a BCG causa esse melhora da imunidade geral? É um fenômeno de imunidade treinada. A sua identidade como micro-organismo vivo com uma parede celular externa complexa. Então, ela tenta melhora a nossa imunidade, não especificamente contra a bactéria da tuberculose só, mas contra a parede das bactérias em geral. Né? Então, certos componentes da parede celular das bactérias são detectadas pelo nosso sistema imunológico, e aí é reação inata. E essa interação programa as células imunológicas a reagir a qualquer micro-organismo. Né? Então é interessante que não é uma reação específica ali da tuberculose, mas para outras doenças também.
E aí é onde é que entra o câncer, né? Os efeitos benéficos da BCG não se restringem a doenças infecciosas. A administração de bactérias vivas ou mortas como tratamento contra o câncer foi descoberta no século XIX, então 1800 e alguma coisa. Os efeitos específicos das micobactérias, que são as bactérias da tuberculose, contra o câncer foram observados no início do século XX. A descoberta levou ao estabelecimento da BCG, administrada diretamente na bexiga para o tratamento do câncer de bexiga não músculo invasivo, que ocorre quando as células não penetraram nas camadas mais profundas, elas estão nas camadas mais superficiais ali internas da bexiga. E isso é o tratamento padrão há anos e anos e anos, né? Há décadas. E é muito interessante, porque o tratamento para câncer de bexiga superficial, que é muito mais comum, é uma raspagem da bexiga e depois injeção de BCG na bexiga. E aí o que acontece? A BCG gera essa reação imunológica que faz com que a imunidade vá ali para a bexiga, e aí a imunidade alerta na bexiga, ela passa a identificar não bactérias, mas passa a identificar o tumor. E aí a imunidade ataca o tumor que possa ter sobrado depois da raspagem, né? Então é como uma forma de manutenção, uma forma de proteção para evitar de que surjam novos cânceres de bexiga. Com o estímulo da imunidade. Muito interessante. Já os testes de imunoterapia com BCG para outros tipos de câncer foram resultados contraditórios. Então funcionou basicamente com câncer de bexiga superficial, mas é interessante. Alguns estudos relataram ausência de efeito contra a malignidade, enquanto outros sugeriram efeitos contra uma leucemia infantil ou casos de câncer de pulmão, mas não é tão utilizado hoje em dia. Sua injeção direta em lesões de melanoma revelou resultados positivos. Já a administração de BCG no braço é menos convincente para o melanoma, mas ele não é um tratamento que a gente utiliza na prática, não. O que a gente utiliza na prática é o BCG para bexiga. E é muito triste que a gente tem quase um ano e meio, mais ou menos, um ano, que está faltando BCG no Brasil. E agora para tratamento de câncer de bexiga, e eu ouvi falar também, assim, tem uns 2 meses que está começando a faltar também até para vacina mesmo contra a tuberculose, né? O laboratório que fabricava no Brasil era um só e estava passando por reformas e problemas e não conseguiram. Então tem muitas pessoas importando esse tratamento de outros países, infelizmente, né? Para destruir com sucesso as células cancerosas, o sistema imunológico desenvolve armas que também são eficazes contra vírus e bactérias que gostam de viver nas nossas células. E o efeito de imunidade treinada fornecido pela BCG ativa essas mesmas armas. Em outras palavras, a BCG é imunoestimulante. Então, ela combate a tuberculose e aumenta a imunidade para combater outras infecções, outras situações de doença também. Por isso, pode causar surpresa a descoberta de que alguns dos efeitos protetores do BCG funcionam contra doenças nas quais o sistema imunológico é superativo ou combate alvos errados, como por exemplo esclerose múltipla ou diabetes tipo 1, que são doenças que a imunidade está muito acelerada e aí o corpo ataca o próprio corpo. Mas alguns estudos falam que a BCG pode melhorar essa imunidade, não frear a imunidade, mas corrigir esse excesso de imunidade. Então, por exemplo, a BCG poderia reduzir os danos no sistema nervoso causado pelo excesso de imunidade na esclerose múltipla. E também poderia combater as células que estão atacando o pâncreas no paciente com diabetes tipo 1, né? Os cientistas acreditam que a capacidade da BCG de reprogramar o metabolismo das células e aumentar o número de células T especiais reduzem a imunidade tem um papel importante. Então a BCG poderia ajudar ali nas doenças com excesso de imunidade também. Bastante interessante isso. E o que aconteceu, mas assim, é tudo pesquisa, né? Ainda não tem muita coisa ainda em prática. E em relação à doença da pandemia, o que aconteceu, né? Ficou contraditório. Um estudo recente que combinou vários estudos não conseguiu encontrar efeito para a pandemia da vacina da BCG, né? Então, alguns estudos individuais disseram que tinha resultado, mas no geral não teve resultado. Por exemplo, reduziu o risco em 6 meses depois da vacinação, mais surpreendente, observou eficácia de 92% em adultos com diabetes tipo 1 que receberam o BCG. Então, na população geral talvez não foi benéfico, mas em pessoas com doenças autoimunes, talvez a vacina contra o BCG poderia ter melhorado a imunidade a ponto de melhorar a resposta a uma infecção pelo vírus aí da pandemia. A tendência de variação da proteção da vacina é conhecida por algum tempo com trabalho diário. Aqui tem mais algumas coisas falando sobre vacina, sobre pandemia, mas aí a gente já falou demais aqui, né? E
já falamos sobre o câncer, que é o mais importante para a gente. Enfim, no futuro, quando entendermos melhor o ambiente que permite que a BCG forneça seus efeitos específicos e não específicos de forma mais consistente, certamente poderemos fazer o uso mais eficaz dessa vacina. Então é interessante aqui que às vezes uma vacina, ou um medicamento, ou um tratamento é descoberto para uma coisa e ele depois mostra resultado em outras coisas que a gente não tinha descoberto, né? Só que precisa de estudos para a gente confirmar, não é igual foi na pandemia ali que a gente saiu tacando um monte de remédio que não tinha comprovação científica e depois se comprovaram que não funcionava, né? Enfim, isso é um tema polêmico, mas é interessante a questão da BCG como tratamento do câncer. Não sei se vocês sabiam disso, mas fica uma informação legal para vocês aí que é um tratamento antigo e eficaz contra o câncer que ajuda a curar o câncer, no caso do câncer de bexiga. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários se vocês sabiam que a vacina contra o BCG ajuda no tratamento de um tipo específico de câncer. Tá? E a gente se vê no próximo vídeo.